Se observar o processo da chamada meditação, verá que ela é uma forma de fuga da realidade. E a realidade é o viver de cada dia, e não a fuga para um certo estado de misticismo que espera alcançar pelo forçar, pelo controlar, pela repetição de palavras, pela concentração num quadro, numa imagem ou num símbolo. Afinal de contas, um método só serve para exercitar a mente, para funcionar numa certa direção. Tal prática gera a auto-hipnose. O indivíduo tem visões, sensações de toda ordem e, portanto, gradualmente, ele o habilita a fugir da vida. Assim, existe uma distância entre o viver e a busca da meditação. O viver é real. Lutas, ciúmes, ânsias, desesperos, uma monstruosa competição, brutalidade, etc. Tudo isso é real. A outra coisa é uma fuga fantástica através da auto-hipnose, da verbalização, para um estado absolutamente irreal. E quanto mais observa o padrão, tanto mais pensa o indivíduo está alcançando seus alvos. O que de fato está alcançando é o desequilíbrio, a contradição entre o viver, a realidade e a ficção. Torna-se, pois, necessário compreender esse processo e abandonar completamente tal prática da meditação. Sei que isso é completamente contrário às suas tendências, porquanto foi assim que aprendeu a meditar. Veja o que isso implica. Quando pratica a meditação, tenta se concentrar num objeto, numa ideia, numa visão ou imagem, e, portanto, trata de repelir toda a intrusão. Nesse esforço se consome toda a energia de que necessita para achar essa coisa extraordinária chamada silêncio. Sua mente tende a fugir e passa anos e anos forçando a mente a se concentrar numa coisa em que não tem nenhum interesse. Observe isso, senhores. A concentração, pois, como habitualmente praticada, torna a mente mais e mais embotada, mais e mais insensível, porque cria um conflito interminável. E a mente em conflito é insensível. E necessitamos da sensibilidade do mais alto grau, ou seja, de inteligência, para descobrir, para encontrar essa coisa chamada silêncio. Também, para a maioria das pessoas, meditação é absorção. Não sei se já observou uma criança, um menino entretido com seu brinquedo. A criança se absorve inteiramente no brinquedo. Fica completamente concentrada e dele possuída. Esquece-se de suas traquinadas. Não faz travessuras, não há insubordinações. Ela fica sentada, muito quieta, horas e horas, a se entreter com um brinquedo até quebrá-lo. Depois quer um brinquedo novo. Em geral, nós somos assim. Queremos nos absorver em alguma coisa, nos absorver na imagem que criamos, na imagem fornecida por nossa tradição, por nossa excentricidade, nossa tendência, nossa devoção. E em tudo isso, nós absorvemos e chamamos de meditação. Isso, de certo, não é meditação. É pura projeção da mente. E essa projeção te absorve o pensar. Não quer saber se essa imagem, se esse símbolo, essa visão é por você mesmo projetada. Você a crê ser real. Meditação, pois, nem é concentração, nem absorção pela imagem ou símbolo, nem é oração. Você sabe o que é a oração? Uma repetição interminável de palavras. Quanto mais rapidamente pronunciadas, melhor. Ou sentado à frente de um quadro ou imagem esculpida pela mente ou pela mão, você fica a repetir interminavelmente palavras, palavras e palavras.
tal repetição interminável de palavras, quanto mais rapidamente tem o fim de embotá-la, hipnotizá-la com palavras, significativas ou não tem realidade nenhuma. Se ficar repetido durante algum tempo a palavra Coca-Cola, isso terá o mesmo efeito que os seus hinos ou versos sagrados ou as litânias latinas. E prosseguimos fazendo isso, a rezar, a nos absorver numa imagem que nós mesmos criamos, numa visão, na concentração. Isso, em geral, se chama meditação. Há várias escolas que recomendam. Fixe a atenção no dedão do pé. Observe seus movimentos e segue as distrações e volte ao dedão. Há vários métodos, sistemas e ideias sobre o meditar e como meditar. E como dissemos, o homem que deliberadamente se sente imóvel ou pratica a meditação está tão distante da realidade como aquele que nenhuma ideia tem sobre o viver. O que nos interessa é o viver. Nossa atividade diária, nossa vida de cada dia, nossos desesperos, nossas agonias, a brutalidade da vida, a sua crueldade. Se isso não mudar, o que quer que faça nunca descobrirá o que é real. Aí, portanto, é que se deve começar. Aí se deve encontrar a beleza, a extraordinária delicadeza da existência. E a chamada meditação redunda em distração, fuga à realidade. Efetuar uma mutação total, uma total revolução na vida diária, eis a função da meditação. Não consiste ela em se sentar a meditar para depois agir, porém em viver, em compreender, em estar o indivíduo cônscio de todos os seus atos, palavras e gestos, de sua maneira de falar, enfim, de toda a sua existência de cada dia. Isso é que é meditação. É observar a aranha, a teia que constrói, a perfeição, a cor, a beleza, a delicadeza de seu trabalho. Observar simplesmente. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divagar. E quando está a observá-la, sua mente se põe a divagar. Acompanhe suas divagações, não as rejeite, não as chame distrações, forçando a observar a aranha. Vá no encalço da distração. Verá sim que não existe distração de espécie alguma, porém tão só um estado de contínuo percebimento de tudo. Verá então nesse percebimento que há sempre o observador, a entidade que percebe, a entidade que diz, devo praticar o percebimento, devo observar, quero aprender, quero me tornar mais sensível. Isso é, nesse percebimento, há escolha. Quer dizer, é como resultado de escolha que me ponho a observar a aranha, que digo, isso é bom, isso é mal, isso é correto e isso é errado. Portanto, para a maioria de nós, o percebimento resulta de escolha. Se investigar isso muito profundamente, verá que pode olhar, pode observar, perceber sem nenhuma escolha. Pode observar aquela árvore, observar o pôr do sol de maneira completa, sem nenhuma palavra, sem nenhum pensamento. Mas isso não significa estar dormindo. Estar plenamente desperto a observar. Aliás, não há vocês como observador, porém um estado integral de observação do poente. Como já dissemos, uma pessoa só se torna cônscia de sua respiração quando algo a está impedindo. Só percebe que está respirando com dificuldade quando tem um resfriado. De contrário, não tem consciência de sua respiração. Nesse momento em que aí você se acha sentado, não está cônscio de que você, como uma certa entidade, está respirando. É um processo natural.
Assim também é a meditação, um processo natural, e não um ato deliberado. Quando se torna ato deliberado, há então a entidade que escolhe, o sensor. Essa entidade permanece. Mas no observar desse sensor, daquela árvore, daquele rosto, no observar do seu pensamento, é só quando quer negar, reprimir ou alterar tal pensamento. É só então que se torna existente o observador. Mas se fica simplesmente a observar, sem nenhuma interferência, não há observador. E tem, assim, imediatamente espaço. Eu espero que esteja seguindo, não verbalmente, porém de maneira real, pois nesse momento estamos participando, todos juntos num ato de meditação, compreendendo o que é meditação e acompanhando o seu movimento. E enquanto houver um sensor, uma entidade a traduzir o que vê, por meio de seu condicionamento que é passado, enquanto houver interpretação do que observa, do que vê, do que escuta, haverá necessariamente o centro, o objeto que cria espaço em torno de si e, portanto, uma dualidade. E uma vez estabelecida a dualidade, está declarado o conflito. Mas se ficar a observar simplesmente, verá que existe um espaço sem o objeto. É tão simples isso. Mas como não gostamos da simplicidade, preferimos tornar a coisa complicada. E só uma mente muito simples pode ver com clareza, pode escutar integralmente e pode perceber sem escolha. Sendo esta a última palestra desse ano, pelo menos, desejo falar sobre a natureza da mente religiosa. Pretendo entrar nessa questão um tanto profundamente e investigar junto com vocês essa busca em que se vê empenhado o homem, no desejo de encontrar alguma coisa além de seus estreitos limites, fora de suas próprias dimensões. E para podermos participar nesse exame e investigarmos juntos, é necessária uma compreensão muito clara da palavra religião, tanto por parte do orador como por parte dos ouvintes. Pelas descobertas dos antropólogos, se vê que há 2 milhões de anos ou mais, anda o homem em busca de alguma deidade ou divindade, de alguma coisa diferente desse mundo transitório. E sempre criou ele, com sua imaginação, nessa busca de algo permanente, sempre criou ele alguma coisa que não pode ser facilmente destruída. Criou imagens e símbolos, modelados segundo sua própria imaginação, sua poesia da vida, suas limitações, seus temores, esperanças, enfim, todas as agonias da vida. E depois de criar essa imagem esculpida pela mão ou pela mente, começou a adorá-la, a lhe fazer oblata de flores, dia após dia, a visitá-la assiduamente, a recorrer a ela, a fim de obter proteção contra as intempéries, contra a morte, a doença e as diferentes calamidades a que está sujeito o homem. Sempre houve essa constante busca de um Salvador, de um Deus não concebido pela imaginação, pelo pensamento. Sempre andou o homem a buscá-lo por meio de rituais, de diárias visitas ao templo, por meio de certos métodos, padrões, fórmulas, e a embeber-se numa certa forma de misticismo que lhe proporciona visões, um grau exaltado de percebimento. É realmente necessário nos empenharmos numa profunda investigação, em vez de cuidarmos meramente de reestruturar o passado morto de uma civilização. Porque então o que se restaura são coisas idas, mortas, enterradas, coisas murchas. O venerar tais coisas e tentar restaurá-las no mundo moderno tem muito pouca significação ou talvez nenhuma. Entretanto, é isso que fazemos. Quando não encontramos solução para as agonias da vida,
Queremos retroceder a algo já muito longínquo, tentando restaurá-lo, nos apoderarmos dele por meio da memória, de lembranças profundamente sepultadas, de ilusões de todo gênero, do hábito. Mas essa restauração do passado, essa aderência a coisas de outrora, que subsistiram durante séculos, essa influência aos templos, com seus rituais, suas crenças organizadas, seus dogmas, suas propriedades, suas fabulosas riquezas, me parece de todo e em todo fantástica, sem significação nenhuma. Se examinar isso com profundeza, se o observar por você mesmo, verá que nada significa em nossa vida, em nossa existência ativa de cada dia. Toda aflição, desespero, pobreza e medo. Cabe a nós, portanto, averiguar por nós mesmos se existe algo que possa chamar mente religiosa, não religião. Para o descobrirmos, temos de abandonar todas as futilidades que os sacerdotes inventaram, conjuntamente com seus salvadores, seus rituais, sua interminável repetição de palavras. Cumpre abandonar tudo isso completamente para recomeçarmos como que renovados. Só desta maneira se pode investigar e descobrir. Isso é como se nunca houvessem existido as crenças organizadas, rituais e os chamados livros sagrados, como se nunca os tivesse lido. Não tem eles, com efeito, nenhuma significação na vida diária. O importante é nosso viver de cada dia, cheio de luta, de aflição, de dor, e nossa incapacidade de transcender as limitadas atividades de nosso corpo, nosso coração e nossa mente. Nossa vida é extremamente limitada, vulgar, circunscrita por um sem número de coisas, circunstâncias, temores. E tem o homem possibilidade de ultrapassar essa condição? Esta é que é a questão verdadeiramente fundamental. Não se há um Deus, se não há Deus, se crê, se não crê. Nenhuma diferença faz se crê ou se não crê. Sua crença é resultado de seu condicionamento. Se nasceste muçulmano, cristão, hinduísta, sua sociedade te molda o pensar, a crença, os pensamentos. E no mundo comunista não se crê em nada disso. Considerarão puerilidade tudo que a esse respeito disser. Assim, para termos a possibilidade de descobrir, precisamos sacudir, extrair cirurgicamente de nós mesmos todos esses contrassensos, abandonar os absurdos das chamadas religiões e seus ritos, e suas murmurações de palavras, quer latinas, quer sânscritas. Teremos assim a possibilidade de nos pôr em contato com a realidade, o que é. Temos, pois, de empreender juntos essa viagem, não abstrata ou teoricamente, não pelo ouvir uma palestra, seguir-lhe as palavras e pensar depois, ter com ela lucrado com alguma coisa. Nada disso tem significação. O que tem significação é investigar e, com o próprio ato de investigar, operar uma mudança radical no cotidiano viver. Porque é esta a base, a fundação sobre a qual se pode construir o viver de cada dia, com suas agonias, seu tédio, sua solidão, seus temores, seu imprevisível futuro. É o viver de cada dia que nos cabe investigar e explorar. E para explorar necessita-se de paixão, necessita-se de uma tremenda vitalidade e energia. E poucos possuem tal energia. Ou melhor, a paixão necessária para investigar. Porque somos tão fáceis de satisfazer. Quase todos nós, nesse mundo moderno, nos vemos descontentes com quase tudo. A família, o emprego, a rotina da vida,
a solidão. Se estamos completamente descontentes, buscamos a ação por meio de alguma organização, por meio de reformas sociais, reformas políticas, reformas religiosas. Reformas, e sempre reformas. Ou se não nos lançamos a atividades desse gênero, nos recolhemos em nós mesmos, como, segundo se supõe, fazem os monges. Mas os monges não entram em si mesmos, de modo nenhum. Só ostentam a aparência de uma vida simples. A vida simples só tem início quando repudiamos o dogma, a crença, a autoridade. Podemos então entrar em nós mesmos, mas esse entrar em si mesmo é dificílimo, pois requer energia. E como dissemos, são pouquíssimos os dotados dessa qualidade de energia. Há energia que se cria pelo atrito, pela resistência, pela batalha interior que o indivíduo traga consigo mesmo. E isso gera uma certa forma de energia. É fácil de ver. Deseja alguma coisa e sai no seu encalço. Se sente destitoso e infeliz porque não pode viver bem com a sua esposa ou marido. Luta, e dessa resistência, dessa batalha, nasce uma forma de energia que é, com efeito, ódio, inveja e avidez. Mas é muito fácil satisfazer o descontentamento. Se encontra algum meio de se preencher suas esperanças, subtrai-te o medo. Logo te satisfaz. Mas para mantermos o descontentamento em seu auge, conservá-lo ardente, chamejante, sem jamais procurarmos meio de preenchimento, temos de entrar em nós mesmos e descobrir aquela energia que é sem motivo. É o que vamos fazer, se possível, nessa tarde. Vamos descobrir por nós mesmos se há uma paixão, uma energia, uma maneira de viver muito simples, sem batalha, sem conflito, sem se visar um fim. Para tanto temos de entrar em nós mesmos. Mas não podemos entrar em nós mesmos, a não ser pela atividade exterior, e daí passando para o interior. Antes de compreender o mundo, a sociedade, antes de compreender sua relação como ente humano com esse mundo, com essa sociedade, antes de compreender sua ocupação, sua mulher, seus filhos, suas palavras, seus gestos exteriormente, não pode passar ao interior. E isso é dificílimo. Nada na vida é fácil. Nada. Mas, em geral, queremos soluções rápidas, uma maneira rápida de nos livrarmos de todo esse trabalho, para galgarmos uma nova etapa, alcançarmos um extraordinário estado místico, de todo em todo ilusório. Temos, portanto, de começar por descobrir o significado e o valor de nossas atividades externas, porque são elas a única pedra de toque que possuímos. Aí, ninguém pode enganar a si próprio. Se odeia, se sente tédio, se está enganando a outros ou a você mesmo, se sente medo, se é feliz, se está semeando no mundo os produtos de suas atividades egocêntricas e não tem aquela pedra de toque trazida do exterior, como pode entrar em você mesmo e revelar aquela entidade sumamente complexa e todos os seus embustes, motivos e ânsias? Para entrar profundamente em você mesmo, deve primeiramente dar atenção ao exterior e compreendê-lo. Isto é, assim como a maré sai e as mesmas águas tornam a entrar, assim devemos atuar, navegar nas águas que saem, que são as nossas relações com o mundo, e depois de compreender essas relações, tornar a entrar nas mesmas águas em nosso interior.
Deve, pois, prestar atenção às suas relações com o mundo. Essas relações começam com a família, a esposa, o marido, os filhos, e é este o mundo em que vive. Deve compreender essas relações, investigar as bases em que se assentam. Não continue a enganar você mesmo. Em que se baseiam elas realmente? No hábito, numa certa tradição, no apertado círculo em que vivemos. O lar se compõe de marido, mulher e filhos, e aí dominamos ou somos dominados? Sexual, emocionalmente, aí somos dependentes. Observe isso, por favor. Não está aqui apenas para ouvir uma longa série de palavras. Pode-se construir sobre um monte de palavras, mas isso não te levará muito longe. Contudo, as palavras revelam o estado de suas ações, sua vida real de relação. Não como gostaria que fossem suas relações com a esposa, os filhos, porém o fato real. Daí então pode partir. A família está oposta à sociedade. A família está oposta às relações humanas como um todo. É como viver uma pessoa numa parte de um grande edifício, num pequeno quarto, e dar uma exagerada importância a esse exíguo aposento, o lar. A família só tem importância em relação com o edifício todo. Assim como aquele pequeno quarto relaciona-se com o edifício inteiro, assim está a família em relação com a humanidade em geral. Mas nós a separamos e a ela nos mantemos apegados. Fazemos muito escarcéu em torno da família. Meus parentes, seus parentes, e vivemos empenhados em perpétua batalha. Mas a família é como a pequena alcova em relação com o todo, o edifício. Quando esquecemos o edifício em seu todo, o pequeno aposento se torna sumamente importante. Assim também se torna a família sobremodo importante, quando esquecemos o todo da existência humana. Só tem importância a família em relação com a totalidade da existência humana. De contrário, converte-se numa coisa terrível e monstruosa. Temos, pois, de compreender por nós mesmos o fato representado por nossas relações reais e, baseado nessas relações, compreender a relação com os semelhantes, o mundo, com aqueles entes estranhos que se mostram turbulentos, nocivos, cruéis, brutais e tirânicos. E para compreender tudo isso, tem de começar com o que está mais perto. Há também o problema do sexo, que para a maioria das pessoas se tornou de desmedida importância. Uma coisa sumamente complexa. Como há dias estivemos dizendo, quando não encontramos outros meios de libertação de nossas energias, nos voltamos para essa única coisa, o sexo, para convertê-lo num monstruoso problema. E quando dizemos que amamos a família, não a amamos realmente. Não amamos nossos filhos. Com efeito, não os amamos. Quando diz que ama os seus filhos, está dizendo realmente que eles se tornaram um hábito. Se tornaram brinquedos com que você se entretém de vez em quando. Mas se amasse seus filhos, teria então zelo para com eles. Você sabe o que é ter zelo? Se você é zeloso e planta uma árvore, cuida dela com carinho, lhe dá nutrição, procura para ela o solo adequado, o fertilizante adequado, e a protege e vigia infinitamente. Não sei se alguma vez já plantaram uma árvore, uma muda, e a observou diariamente. É preciso cavar bem a terra antes de plantá-la, ver se o solo é adequado, em seguida plantá-la, depois protegê-la, observá-la todos os dias, zelá-la como se fosse uma parte do seu ser. Mas
não ama dessa maneira os seus filhos. Se os amasse, lhe daria uma educação completamente diferente. Não haveria guerras, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica. Mas porque não amamos, toda essa uma entidade meramente técnica, não haveria competição, não haveria nacionalidades. Mas porque não amamos, toda essa erva daninha cresceu livremente. Portanto, temos de começar com o que está mais perto de nós. E daí, partindo, descobrir o estado real de nossa mente, de nosso ser. E isso é sobremodo difícil, porque dentro, em nós, encontramos muitas coisas feias, tanto conscientes como inconscientes. E como não temos coragem de encará-las, fugimos para um templo, para uma igreja ou outro qualquer divertimento organizado. Pois o templo ou a igreja são também divertimentos organizados. Encarar uma coisa realmente exige energia. Essa energia não a tem se está incessantemente a batalhar por causa de nada. É isso que está fazendo a maioria de nós. Portanto, para que se possa gerar aquela paixão, aquela energia de que tanto necessitamos para penetrar qualquer coisa profundamente e infinitamente, cada dia e cada minuto, há certas coisas muito óbvias que têm de ser feitas. Temos de comer o que nos faz bem e não o que o nosso paladar exige. Pode estudar esta questão e descobrir a alimentação conveniente. Não precisamos agora nos estender a esse respeito. Temos também de compreender o que nos impele a obedecer. Em geral, obedecemos muito facilmente. O homem que obedece, fácil ou dificilmente, está em busca de poder. Acompanhe-me. Por que devemos obedecer a quem quer que seja? Obedece ao patrão na fábrica, no escritório, para não perder o emprego. Se você mostra um pouco mais inteligente do que o chefe, esse poderá te despedir. E há tanta gente para preencher a sua vaga. Assim se formou esse medo e por causa dele obedece. Nossa inteligência permanece num nível inferior por causa dessa geral busca de poder, posição, prestígio e importância. Observe bem e verá que isso está fazendo em sua vida todos os dias. Não te interessa tão só a função. Dela você quer se servir como um meio de se tornar importante. E, portanto, a posição se torna muito mais importante do que a função. Por isso, batalhamos para a conquista de posição. Não nos esforçamos para melhorar a eficiência da função, porém o que nos interessa são as vantagens que dela oferimos. Poder, prestígio, posição. Daí o competirmos por uma posição importante. E não por desempenharmos eficientemente as nossas funções. Por esta razão, todos obedecemos. Isto é, porque desejamos poder, posição, uma situação importante. E gradualmente poderemos galgar essa posição importante por meio da obediência. E, portanto, cultivamos a ineficiência. Cultivamos a obediência e o medo que lhe é inerente. Para descobrir o que é a mente religiosa, não só deve compreender suas relações com a família, com a sociedade e tudo mais, mas também todo esse processo de busca de poder, que significa dominar, seja na família, seja na sociedade, ou ser a autoridade suprema numa organização religiosa ou de outra natureza. Deve, pois, a mente investigar todo esse processo relativo à autoridade, que inclui a lei. É preciso obedecer à lei, manter-se do lado esquerdo da estrada, comprar um selo postal,
Mas qualquer outra forma de autoridade psicológica, deve ser inteiramente compreendida, para que a mente jamais busque por qualquer autoridade.